Bom dia a todos, irmãos, paz seja convosco, amém? Hoje quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês pela manhã, hoje domingo de Páscoa, né? E Deus tem nos abençoado. Quero agradecer também nessa oportunidade os irmãos que oraram por mim, né, nesse período que eu fiquei acometido pelo vírus também do coronavírus. E Deus tem nos dado graça, para mim e para minha família. A Isabelle, minha filha, também passou pela internação, e Deus tem nos dado graça, amém? Eu gostaria de, nesta manhã, fazer uma oração com você, que está conosco chegando aí. Se você, né, já conectou, dá um oi aí no YouTube, né? Nós estamos diretamente no YouTube, nosso canal aí abençoado. Pode também divulgar, né? Divulgue para os irmãos que estão próximos de você também, aqueles que estão mais achegados, né? Você venha ajudar também esse canal a crescer, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, imensamente por estarmos aqui nesta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui, Senhor Deus, com a finalidade de introduzir e também compartilhar a Tua palavra nesta manhã especial de Páscoa, do dia 4 de abril de 2021. Ó Deus, continua fortalecendo cada um que está neste momento conectado conosco. Abençoa, Pai, grandemente, Senhor Deus, aqueles médicos, enfermeiros que estão à frente dessa batalha. Ó Deus, venha abençoar grandemente também a nossa nação brasileira, da qual, Senhor Deus, fazemos parte. Não, Senhor Deus, que venha, ó Pai, ó Deus, sobre essa nação algo pior, meu Pai, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa as igrejas, né, as denominações que estão também nessa luta, dessa guerra de oração. Senhor, venha nos abençoar grandemente, ó Pai. Abençoa também, Senhor Deus, aqueles que foram acometidos pelo vírus, ó Pai, que estão nos hospitais, talvez está no CTI, na UTI, nos quartos. Ó Deus, tenha misericórdia, ouça o clamor, ó Pai, do teu povo, daqueles, ó Pai, que estão intercedendo, ó Pai, nesse dia de hoje. Eu te peço, ó Pai, venha falar conosco profundamente nesta manhã maravilhosa, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos também numa campanha, a partir de amanhã, 21 dias de jejum da vitória, 21 pedidos de oração. Você pode, talvez você esteja aqui em Muriaé, né, na cidade, logicamente, porque o canal YouTube abrange muitos lugares. Nós estamos a partir de amanhã, 21 dias jejum da vitória. Você pode pegar conosco, aqui cada dia tem um pedido de oração. Você entra conosco nessa campanha e você vai ser também abençoado por esse momento. Irmãos, eu quero falar sobre um assunto assim de extrema importância, e sabemos também que é um assunto que envolve o mundo inteiro. Nós vamos falar sobre, né, a origem da Páscoa, aí nós vamos falar do Antigo Testamento e do Novo Testamento, correto? Então nós vamos, nesse momento agora, estaremos apresentando para você, né, assim, de modo bem resumido, porque sabemos que nosso tempo também não tem condições de, né, abranger muitos detalhes, mas nós vamos falar aqui nesta manhã sobre Páscoa, né? A palavra Páscoa, ela vem do original, né, do hebraico, que veio lá atrás, peste, que é passagem. Nós vamos falar sobre esses detalhes, né, sobre como que surgiu a Páscoa. Você vê aí, né, um grande alvoroço, né, atrás de ovos de Páscoa, chocolate, né, você vê lá, né, todo esse aparato comercial do qual não tem sentido algum. Apesar que nós vemos que o ovo da Páscoa, vou até falar dessa forma para você entender, está tendo um assunto também, surgiu, né, no momento lá, me parece que foi lá na França, que você vai ver que o ovo se originou também de vinho. Então nós temos vários momentos da questão do comércio, né, para realmente fazer isso acontecer. Mas isso está vindo uma festa
pagã, que foi elaborada há muitos, né, dizem que foi até antes de Cristo, que era presenteado para as pessoas na primavera, né, ovos, né? Esses ovos eram enfeitados, simbolizando vida. Tem lugares que fazem, né, escondem esses ovos de Páscoa, de chocolate, para as crianças acharem no jardim, que era algo que já era um ritual pagão, né, do passado. Mas a gente vê que hoje evoluiu, né? Hoje você marca a presença hoje no mundo inteiro com os ovos da Páscoa. E apesar disso, nós sabemos que o significado principal da Páscoa não é esse, nós vamos falar hoje nesta manhã. É muito importante saber, eu não sei se consegue colocar o slide, não, o nosso irmão Rafael, se está aí ou não. Pode conduzir? Amém? Nós estamos aqui presentes aqui com também o pastor Toninho e nosso diretor Rafael, que está conosco também, né, nessa empreitada de transmissão. Nós estamos aprendendo muita coisa aqui, graças a Deus. Nós estamos entrando num campo bem, assim, bem estruturado. Também estou tentando estruturar, né? Antigo Testamento, né, estudo sobre a Páscoa, Antigo Testamento. O nome que a Bíblia hebraica usa para denominar Páscoa é Pesach, ou Pessar. Com a palavra Pessar, o texto bíblico quer significar duas coisas. Então, no Antigo Testamento, essa Páscoa, essa palavra simbolizava duas coisas. É o ritual ou celebração da primeira festa do antigo calendário bíblico, que eu vou falar daqui a pouco como que era, e a vítima, isto é, o Cordeiro Pascual. Então, são dois sentidos. Uma é o ritual de celebração e o outro era o sacrifício. Então, a gente tem que separar isso bem para a gente entender que o ritual era algo que Deus pediu para que eles fizessem. Depois eu vou falar detalhadamente sobre esse ritual. E a vítima era um cordeiro, né, ou né, um animal que era imaculado, novo, né, esse animal. Esse verbo que dá base ao substantivo pesar tem o sentido de salto, movimento, caminhada, travessia. Por aí você já vai entender que é algo que foi estipulado por Deus lá quando o povo estava escravo do Egito, né, que era o momento que eles iriam passar por esse momento. Seria o salto, né, seria a travessia, algo que determinava movimento. Não era era algo esperado, né? Então, o que acontecia? Todas as palavras têm história e essa história corresponde às ações dos homens e mulheres. Os hebreus juntaram a ideia de pesar vários acontecimentos ligados à ideia de travessia. Aí nós temos o texto aí, Êxodo capítulo 12, versículo 27, me parece, eu coloquei na outra tela, o texto que nós temos aqui, né, básico, seria Êxodo capítulo 12, aí eu vou ler o versículo 8 e o versículo 21 ao 23. Esse é um texto, né, do Antigo Testamento, do qual a gente tomou como base para falar sobre Páscoa nesta manhã. A gente entende como saída, né, como passagem, que a Páscoa diz passagem, nós vemos aqui nesse texto, né, para a gente entender melhor sobre o ritual que nós falamos lá, né, que era a divisão desse processo, dessa palavra, dessa passagem, que era o ritual e o sacrifício. Primeiro, o versículo 8 de Êxodo capítulo 12, ele fala da seguinte forma, ó, naquela mesma noite comerão o quê? A carne assada do fogo, que é do sacrifício, juntamente com ervas amargas, que é também um simbolismo também de algo que iria acontecer, né, que já estava acontecendo, que era o sofrimento, e o pão sem fermento, que é pão asmo.
O versículo 21, né, a gente dando dentro do contexto aqui, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifique-o para celebrar a Páscoa. Então, primeiro para determinar é para escolher um cordeiro, né, ou um cabrito, como é dito no texto aqui, no NVI, né, da Bíblia traduzida NVI. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passam no sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Versículo 23, quando o Senhor passar pela terra, olha assim a passagem, né? Passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, esse texto aqui origina-se a Páscoa nesse momento. Era um ritual que deveria ser feito, que teria que ser feito, que era matar o cordeiro, separar o seu sangue e depois o sangue é aproveitado para passar nos umbrais da porta ou nas partes superior do lateral das portas, com simbolismo que aquele lugar ali estava protegido ou guardado pelo sangue daquele animal. Então agora nós associamos, né, o cordeiro e o sangue naquele momento ali. Então o cordeiro teria que se alimentar dele, toda a família não poderia deixar nada, nenhuma sobra. Se a família fosse menor, poderia juntar-se com outra família para alimentar fala assim, do animal, alimentar-se do cordeiro. Aí você já está associando aí agora, para a gente chegar lá na frente, o que realmente é a verdadeira Páscoa para os cristãos, nós somos fala assim, nesse tempo de hoje. Então, aí você tem aí o cordeiro, o sangue, esse sangue deveria tomar um posicionamento de passar nos umbrais, dando proteção divina para a família. Aí nós vemos aqui, não teve nenhuma participação direta, vou falar dessa forma, de líderes religiosos ou de pessoas que estariam voltadas para esse momento da família. Então nós vimos aqui que começou esse processo dentro da casa. É importante a gente saber disso aí. Dentro da família. É um processo da Páscoa dentro da família. Correto? Então eu não tenho interação aqui agora, mas eu acredito que os irmãos se não estiver entendendo, faz uma pergunta aí, depois o nosso irmão Rafael, o pastor Toninho, estará passando para mim aqui também. Então, nós vemos que esse processo é um processo que Deus havia, naquele momento, de libertar quem? O seu povo da escravidão. Então, nós vemos aí vários elementos que compõem essa passagem, ou compõem a Páscoa. Esses elementos fazem com que a gente entenda, né, lá profundamente o Novo Testamento, do qual a gente vai falar também, e no tempo de hoje. Correto? Amém? Dá um joinha aí para a gente interagir um pouco aí, né? Não sei se é joinha que fala, mas estamos juntos aí. Agora é o seguinte, o texto do Antigo Testamento que nós falamos aí fornece indicações que a Páscoa, em suas origens, foi um ritual ou cerimônia, né? A gente fala ritual porque é um processo mesmo, ou cerimônia, que incluía seguintes características. Eu achei importante a gente colocar essas características aqui, para a gente entender melhor, né, a ligação, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, ou no tempo de hoje. Amém? Então, nós podemos ver aqui, que eu já até comecei a falar, que essas características, olha só, o ritual era realizado no seio da família, com o objetivo de pedir o quê? Proteção divina. Agora, nós vimos aí que há um processo que, além deles estarem escravos, havia uma última praga a ser lançada do Egito. E essa praga
não poderia chegar até eles. E para não chegar até eles, aí foi estipulado ou, né, levantado por Deus esse processo da Páscoa. É uma proteção divina. Agora você que está em casa, você, né, nós estamos passando, parece que o momento que nós estamos passando é idêntico a esse. Nós temos que ficar em casa, né, fala aqui para ficar em casa, e a gente tem que proteger a nossa família. E a proteção da família, nós vimos aqui, Deus nos dá essa proteção através do sangue de Jesus, através desse momento que nós estamos passando, nós vemos que há uma proteção de Deus na nossa família. Então é o momento da gente considerar isso. Era um ritual realizado no seio da família, né? Era algo que era a responsabilidade da família. Então a responsabilidade não era de Moisés, a responsabilidade de Moisés era passar esse mandamento, ou passar vou usar uma palavra aqui, que é essa ordenança de Deus para o povo. Então eles tinham que captar e cada família se responsabilizar de separar o cordeiro, matar o cordeiro, separar o sangue e fazer todo o processo para salvar a sua família. Agora, o que a gente tem feito para a gente proteger a nossa família? O que a gente pode fazer nos dias de hoje para proteger a nossa família? Né? Vamos supor, o pastor hoje não pode ir na sua casa, né? Na situação que nós estamos vivendo hoje. Né? A questão é você receber a ordem de Deus e executar na sua família, na sua casa. É importante isso a gente entender. Agora, o outro ponto também, outra característica, o ato central desse ritual era o sacrifício de um jovem animal do rebanho de cabras e ovelhas. Eu coloquei esse detalhe porque é um detalhe que é voltado ao Antigo Testamento, para a gente entender melhor. Então, o que acontece? Existia uma figura central desse processo da Páscoa. O processo central era um animal, né? Um cordeiro, que era voltado para a figura, que você vai entender melhor, lá no Novo Testamento, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, né, foi Deus encarnado e estabeleceu, quer dizer, assumiu o papel do sacrifício. Vamos dar exemplo aqui. Se não tivesse um cordeiro, né, naquele momento ali, seria complicado fazer esse processo. Mas existia o cordeiro porque Deus sabia que tinha um cordeiro. Agora, para a gente entrar na atmosfera, vamos supor, do tempo de hoje, a gente entende-se que o cordeiro pascual, ou cordeiro emolado, né, é o Senhor Jesus. Nós vamos entender isso mais para frente um pouco, mas guarda aí, né, seio da família, né, um ritual dentro da casa, na sua casa, e outra figura também que é importante, central da Páscoa, era o sacrifício de um animal, né? Vamos falar assim, que não tinha nada a ver com a situação daquele momento ali, mas ele é uma figura representativa nesse processo da Páscoa. Dá um joinha aí para você falar conosco, se você está participando aí inteiramente conosco. O ritual da celebração pascual incluía as seguintes etapas. Nós até falamos aí, retirava o sangue do animal, um processo, ungia a entrada das cabanas ou das casas com o sangue do animal, assava a carne do animal, fazia um grande banquete para a família reunida. O banquete oferecido incluía a presença de pães asmos, né, pães sem fermento ou asmos, ervas amargas nascidas no deserto. Esse era o ritual. E a celebração da Páscoa exigia dos participantes desse ritual as seguintes posturas. Aí nós vamos entrar no processo aqui da postura de cada um que estava ali recebendo ali, participando da Páscoa na sua casa. Isso para a gente entender. Qual que seria a postura? A primeira coisa, ter uma atitude de marcha e pressa. Agora, não sei se dá para você entender comigo agora, né? Qual o processo que a gente tem participado agora? Eles tinham que estar preparados para marchar e sair, porque haveria ali uma libertação. Eles seriam libertos da escravidão. Mas para isso eles tinham que estar preparados para sair para uma viagem,
da qual essa viagem nós podemos entender que era um processo de libertação, de estar saindo fora. Então, saindo fora daquela escravidão, daquela terra. É usar vestimenta para a viagem. E quando fala sobre usar vestimenta para a viagem, eu posso entender, você pode entender que no tempo de hoje, nós estamos aqui nessa terra somente de passagem, só de viagem, né? Então, nós temos que estar inteiramente vestidos dessa forma aí. Eu já estou trazendo para o tempo de hoje para a gente entender. Que nós vimos aí que eles tinham que estar usar uma vestimenta para viagem, já está tudo preparado. Ter as vestes amarradas na cintura, que era um processo também de viagem, de estar preparado para a viagem. Atar sandálias nos pés. Quando fala sandália nos pés, nós sabemos que o evangelho, né, ele leva, para levar as boas novas aos povos. Então nós vamos incluir isso aí. E ter o cajado de pastor na mão. Esse cajado era importante para a viagem naquela época, e esse cajado também, para nós, é importante também, que a gente sabe que é uma segurança com relação à palavra do Senhor. Agora, passando para outra tela, a Páscoa no Novo Testamento e em nossos dias. Eu coloquei aqui nossos dias, porque a gente vem do processo do Novo Testamento, da palavra de Deus. Você vê que se cumpriu. Então, nós vimos lá no texto que nós lemos lá anteriormente, que era ao processo teria que ter o cordeiro, né, o cordeiro pascual. Nós temos que saber que a importância da família, isso é importante porque o processo da família foi Deus que instituiu. Não temos hoje uma família igual, né, nós sabemos aí que está acontecendo no mundo inteiro, família diversificada. Né? A família foi a instituição de Deus, nós temos aí a questão de proteção da família. Então, tem um texto aqui que eu quero, né, ler aqui também com os irmãos. É importante sabermos que tão esperado, que eu até já falei no início, é importante sabermos que é tão esperado o ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa, esqueci de falar do coelhinho também, né? Tão aguardado por muitos. Em nada se associa com o verdadeiro significado da Páscoa. Isso eu já até comentei. Essa colocação de chocolate e coelho está totalmente equivocada em relação ao que a Páscoa realmente é e o que ela significa. Então, não tem relação nenhuma coelhinho da Páscoa, né, ovo da Páscoa, embora que as crianças gostam muito, né, esse ovo de chocolate. Na escola a gente sempre era assim, né, sair da escola, o pastor Toninho deve lembrar disso aí, com a orelhinha para cima de coelho, tinha que usar aquilo ali e vir para casa. A gente vê que o intuito é realmente movimentar o comércio, né? O intuito maior é esse. Né? Você sabe que, né, a época que mais vende chocolate é essa época agora. Né? A gente não pode associar a verdadeira Páscoa com esse tipo de, eu falo assim, de apresentação da Páscoa que não é verdadeiro. Amém? Seguindo aqui, isso aí você sabe, né? Talvez você já até comeu chocolate esses dias, né? Eu também gosto de chocolate. Fui lá, comprei as caixas de chocolate, né? Embora a gente sabe que o verdadeiro significado é importante saber disso aí, né? Que é Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, né? Nossa passagem. Ele nos tirou de onde? Da escravidão. Escravidão de quê? Do pecado. Hoje você não anda sob domínio mais do pecado, porque você sabe que Jesus veio para desfazer toda a obra de Satanás e também para te resgatar do pecado. Né? Depois a gente vai falar sobre isso aqui. A Páscoa tem o seu início com um propósito de Deus para a libertação de seu povo, os hebreus. Quando se encontravam cativos no Egito, ponto, né? Eu li errado aqui. A Páscoa tem o seu início com o propósito de Deus para a libertação do seu povo, os hebreus, quando se encontravam cativos no Egito. O que precisamos entender é que agora o Cordeiro Pascual é o próprio Deus encarnado, é o próprio Cristo Jesus que foi oferecido para a libertação da condenação do pecado. Não foi
por um acaso, olha só para você entender isso aí, esse texto é importante também. Foi por acaso que João Batista disse a respeito de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Ele fala a seguinte exclamação, o texto, né? No dia seguinte, que é o dia seguinte do batismo do Senhor Jesus, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, não é por acaso que João Batista falou isso, porque foi registrado nas Escrituras, no Evangelho, aqui dando o verdadeiro significado de Jesus, se você remeter essa informação ou associar essa informação no Antigo Testamento. Então a gente vê o levantamento, né, desse processo de sacrifício, um sacrifício eterno, fala dessa forma, um sacrifício válido até o dia de hoje, né? Então nós vemos aí que João Batista, o qual batizou o Senhor Jesus, ele olha para o Senhor Jesus e fala assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o que acontece? Aí ali surgiu uma esperança. A esperança de quê? Aí você vai lá em o Evangelho de São João, capítulo 14, se eu não me engano, né, que Jesus falou assim: eis que eu vou para o Pai e vou preparar a sua morada. Então o que acontece? Nós temos que estar agora, surgiu uma esperança para nós, e nós agora não somos desse mundo. Nós estamos se libertando desse mundo e iremos partir para com o Senhor Jesus aonde Ele estiver. Que Ele falou assim: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Então nós vimos aí que agora o processo de nós entendermos, né, a questão do sacrifício pascual, que é um momento de hoje, que é um momento importante, nós falamos aqui, depois vamos falar sobre questão de calendários, né, é o momento da primavera. Então, o que acontece? Nós vimos que nós entendemos que o Cordeiro Pascal, né, Senhor Jesus, ele é o nosso libertador, ele é o sacrifício válido para a nossa vida. Entendendo isso, nós vemos aí que o João, né, Batista não falou isso por acaso. Agora a Páscoa, continuando aqui, nós estamos com o nosso tempo também sempre reduzido aí, mas vamos falar. Não pense que a morte do Senhor Jesus foi, olha só para você entender melhor, não pense que a morte do Senhor Jesus ter ocorrido na ocasião da celebração da Páscoa tenha sido ironia do destino. Não. Antes, tudo aconteceu conforme o plano perfeito de Deus, para oferecer o seu Filho em favor de todos, para que, pelo seu eterno amor, os que o aceitam tenham em sua graça e misericórdia a salvação na eternidade com Deus. João, capítulo 3, 16, nós sabemos esse versículo aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós vimos aqui, olha só, o sacrifício de Jesus, né, que nós falamos na Sexta-feira Santa, ele nos remete a um acontecimento bíblico, que Jesus ressuscitou na Páscoa. E isso não é por acaso, isso não foi uma coincidência, isso foi eu falo assim, uma determinação, né, algo que Deus colocou para que realmente as pessoas, vamos supor, até o povo hebreu entendesse que Jesus é o Cordeiro Pascal. Então, a partir daí, nós, como cristãos, eu falo de forma de cristãos, até envolvendo também, né, a Igreja Católica, nós vemos aqui também que realmente nós hoje entendemos isso. E nessa coparticipação, nós vemos que nesse momento agora, é importante divulgar isso, é importante falar sobre isso, que Jesus é o Cordeiro Pascal, Jesus é aquele que tira o pecado da humanidade. Em tudo, Deus seja louvado. Um texto que nós colocamos aqui, porque Jesus venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia, dando-nos a garantia de que juntos com Ele viveremos na eternidade. Enquanto a Páscoa no Antigo Testamento é a libertação da escravidão do Egito, no Novo Testamento é a libertação da escravidão do pecado, realizado na pessoa bendita de Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal. Então nós vemos aqui
quando Jesus ressuscitou, ele não poderia ser somente morto. Você entendeu que lá no Antigo Testamento, o cordeiro era morto. Olha só, eles alimentavam do cordeiro, né? E o sangue representava ali a proteção nos umbrais. Então, a participação do cordeiro ali naquele processo, Jesus participou da nossa libertação. Hoje eu sou livre, você é livre, porque Jesus deu a si mesmo no momento da Páscoa, não foi nenhum outro momento da festa judaica. Aí você vê que o batismo com o Espírito Santo foi no Pentecostes, na outra festa. Então, todo o processo que nós vemos aí, Deus juntando, né, a festividade determinada pelo povo hebreu para nós como cristãos, para a igreja. A concretização do Novo Testamento, daquilo que foi sombra ou foi indicação do Antigo Testamento. A instituição deixada por Jesus, olha só, agora nós vamos entrar num processo para a gente entender. Jesus, antes de ser sacrificado ou, né, passar pela cruz, ele reuniu os seus discípulos e ali ele fez fala assim, uma celebração, uma cerimônia, e essa cerimônia, ali estava ali o pão e o vinho, né? O pão e o suco da uva, fala dessa forma para a gente, né, conjecturar no tempo de hoje. E a instituição deixada por Senhor Jesus a todos os cristãos é que celebremos a Páscoa nele, na ocasião da ceia do Senhor. Então, no momento que eu participo da ceia do Senhor, é uma lembrança, é um momento que nós vemos que é importante, né? É um momento, fala assim, célebre para nós participarmos, porque o Senhor Jesus fez essa transformação. Ali ele fala como foi celebrada por ele, por seus discípulos, na noite que foi traído, deixando todos nós a ordenança de trazer tal acontecimento à nossa memória em sua realização, pois o pão simboliza o seu corpo e o cálice simboliza o seu sangue. Então nós vimos aí que a instituição da ceia que nós participamos todos os meses aqui na igreja é realmente a lembrança de que o Senhor Jesus nos tirou do pecado e nos trouxe realmente a entender que Ele tem uma eternidade para nós. Então não bastava somente Jesus morrer na cruz, Ele deveria que ressuscitar, porque se tivesse morto, somente morto, não teria o sentido da eternidade, não teria a esperança daquilo que preparou para nós. Então ele ressuscitou, e nessa ressurreição nós temos o entendimento que ele selou para nós ali, né, ou determinou para nós ali, que o momento da Páscoa é esse momento que nós participamos da ceia do Senhor. É importante a gente frisar isso bem, porque quando nós participamos da Santa Ceia, nós participamos também do corpo e do sangue de Jesus. Fazendo isso até quando? Até quando a gente devemos fazer isso? Até Ele voltar, né? E nós participaremos também, glória a Deus, né? Olá, criançada, paz. Alguém vai falar agora? Não. Nós entendemos dessa forma aí. Agora, importante, nós vamos associar aqui, que eu falei aqui, né? Eu coloquei até igual, mas vamos nos associar aqui a Páscoa, né? Ressurreição, Páscoa, Santa Ceia. Então nós temos aí já vinculado, né, esse momento. Porque aí tem um texto aí que nós temos essa gravura aí, Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6. Por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Olha que palavra importante. A igreja está viva, a igreja está de pé, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele está na sua casa, Ele está na minha casa. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, glória a Deus, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A importância da gente entender o Antigo Testamento e o Novo Testamento é associando, né, eu falo assim, a cerimônia lá, né, que é a família,
e Jesus reuniu com sua família, com seus discípulos ali. Olha só a importância, ele reuniu com 12. E dentro dessa reunião tinha lá Judas Iscariotes. Eu gosto de falar esse detalhe aqui, que Judas Iscariotes, ele participou da ceia. Se você olhar o texto, Jesus molhou o pão no vinho e deu para ele. Uma mistura, né? Ele não deu separado, né? E isso é importante porque a gente vê, tem, né, cerimônias aí, que molha o pão no vinho e a pessoa participa. Então, o traidor participou disso aí. Existe um sentido nisso aí, né? Esse sentido aí, sabendo que Judas seria aquele que iria trair o Senhor Jesus, que já estava profetizado lá nos Salmos, né? Referente a isso. Agora não tem isso marcado, mas eu falei aqui só para a gente, que a gente lembra e fala, né? Então é importante isso aí. Então entendemos dessa forma. Agora, o que realmente nós vimos aí, sempre falado aí, quaresma, né? Os irmãos mais antigos aí que participavam aí de um sentido da quaresma antiga aí, pode dar até um joinha aí, vai lembrar disso aí, né? Alguns irmãos e minha mãe que falava muito isso aí, que tinha, né, um ritual 40 dias antes da Páscoa, e esse período aí, né, que era determinado até, assim, a Igreja Católica pegou isso aí de uma forma que massificou nos povos, né? Que não poderia comer carne. Aí teria outros, né, requisitos dentro dessa quaresma. Era 40 dias antes da Páscoa. Então, esse processo era demorado, era criado, né, e eu falo assim, virou até, às vezes, virou também uma crença popular, né, mas isso era voltado ao ritual da Igreja Católica, né, que era exercido aí para fazer os acontecimentos. E ela conserva isso, né? Nós vemos aí, né, da via sacra, né, a via dolorosa. Aí nós temos aí, que aí vem lá o domingo de Ramos, não coloquei aqui, né, mas é uma curiosidade. Domingo de Ramos foi quando Jesus entrou em Jerusalém, né, o pessoal, né, aplaudiu o Senhor Jesus como rei, jogaram lá, né, né, os ramos, as vestimentas para o Senhor Jesus passar, que eles fazem isso também como uma lembrança desse momento. E depois nós temos aí também o processo que é, né, a Sexta-feira da Paixão, onde foi a morte do Senhor Jesus, né, faz toda aquela encenação que realmente eu acho importante também a gente lembrar essa parte da Sexta-feira da Paixão, que inclusive a nossa igreja, nós fazemos o Sermão da Montanha, para lembrar disso aí, temos lá o pão, né, o peixe, para a gente lembrar desse processo. E depois tem o Sábado Aleluia, né, que é falado também, que é tem uns que comemora, faz festividade, e também nós temos aí o significado aí seria do peixe, né, que representa aí a vida, a fé das pessoas em Cristo, e temos também, isso aqui eu vou falar com vocês que também é um processo ritual eu falo assim, das pessoas, né, seria aqui que a gente fala tradição que passa, né, nas nações, que é a malhação do Judas, que é no sábado também. Sábado de Aleluia. Eles pegam um boneco, né, e aí representa Judas ali, queima ele, bate, aí a população, né, a grande massa da população pega uma pessoa de representação da nação, de algum lugar, e coloca a figura que a pessoa e malha o Judas, né? Queima o Judas e tudo. Né? Todo ano tem esse processo aí, tem gente que participa. Mas é muito voltado isso aí para, não é para o catolicismo, é voltado mais para, falar assim, o candomblé, ou macumba, sei lá que é, dessa forma aí. Mas é uma curiosidade para a gente entender melhor. Entendendo isso, que nós vemos aí, nada foge do sacrifício de Jesus na cruz e da sua ressurreição. Agora a gente tem que entender o processo de separar o cordeiro, o processo de fazer, de levar ele à morte, né, e separar o seu sangue. Nós vimos aí que é a importância do sangue também, da proteção, né, desse processo todinho. Então Jesus passou por todo o processo. Você tem que entender, quando Jesus batizou,
Foi um evento interessante e marcado também, que participou ali as 3 pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, naquele momento do processo do batismo de Jesus, Jesus já estava assumindo o seu ministério, ou seja, já foi separado ali como cordeiro, né, para seguir à frente, né, o processo também do sacrifício. Então, a importância de nós associarmos, né, as cerimônias, os processos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, dá-se a entender, dá para interpretar, para a gente entender melhor, né, o Antigo Testamento, e entender que o Senhor Jesus é a figura principal, né? É o centro de todas as nossas vidas nesse processo aí. Amém? Eu estou com o tempo já em cima, né? Falta 15 minutos, não é isso mesmo? Tem alguém que fez pergunta aí? Algum comentário? Não, né? Então, a gente vê que você hoje, como cristão, temos que dar a entonação, temos que dar a veemência, ou sei lá, uma palavra que eu vou utilizar aqui, né? Fortalecimento nesse momento que nós estamos agora, que é o momento da Páscoa, né? Você vê que nós estamos em famílias reunidas em casas, juntamente com os nossos, né, familiares. Hoje nós temos aí a separação, né, de processo da infecção do vírus, e a gente entende-se que dessa forma, né, que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos muito, muito da proteção divina para a nossa casa, para a nossa família, né? Nós estamos aqui como pessoas representando aqui a liderança da nossa igreja do Evangelho Quadrangular do bairro da Barra, Muriaé, igreja sede. Nós sabemos da grande dificuldade no tempo de hoje. Eu quero, né, agradecer a cada um de vocês pela participação. Importante agora, nosso irmão Rafael vai encerrar aqui. Louvado seja Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, paz seja convosco, amém? Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aí conosco nesta manhã de Páscoa, né? E anunciando a boa notícia. Ele ressuscitou. Então é um dia de grande alegria, porque a cerne do cristianismo está no dia em que Cristo ressuscitou. A morte, sem a ressurreição, ela não significaria nada para nós, mas com a ressurreição faz todo o sentido. Eu queria, né, dar as boas-vindas ao pastor Silvano, amém, amigo, irmão, está conosco aqui, sempre nos apoiando. E a você que está em casa aí, compartilhe esse vídeo, divulgue nas suas redes sociais, seja, né, um propagador das boas novas do Evangelho para todos aí. E eu queria te convidar no próximo domingo, dia 18, domingo que vem, Santa Ceia. No próximo domingo, dia 18, estaremos aqui novamente para dar continuidade ao ensinamento da Palavra de Deus. E eu vou pedir para o pastor Silvano encerrar. Amém, graças a Deus. Aí. Lembrando que dia 18 talvez a gente esteja até aberto também a presencial aqui, né? Porque nós sabemos que compartilha esse vídeo, dá um like aí, né? Se inscreva no canal, está conosco aí em nome de Jesus, amém? Se você puder, feche seus olhos, estaremos orando aqui, encerrando essa programação, e até dia 18, se Deus assim permitir, se nós estivermos aqui, se Ele não voltar, né? Porque Ele ressuscitou, com certeza Ele vai nos levar, amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela imensa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, celebrando a Páscoa e falando sobre o Cordeiro Pascal. Ó Senhor Deus, neste momento, ó Pai, coloca em tuas mãos cada família que participou conosco, as demais famílias, ó Pai, que estão neste momento em dificuldade, ó Deus, para estar também participando, ó Deus, cubra com teu manto sagrado, como sempre a gente fala, liberta essa família, essa pessoa, ó Deus, se houver alguma dificuldade, da qual está sobre
eu falo assim, está acima das forças dessas pessoas, ó Pai. O Senhor venha intervir e venha colocar as tuas mãos que foram furadas, sangradas na cruz do Calvário, ó Deus, sobre a vida de cada um. Eu te agradeço e te peço, ó Pai, continua conosco, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe.